fechar, né, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade com vocês em relação aí à geografia do Brasil, que a gente está discutindo as questões ambientais, e a gente parou, se você lembrar da nossa última aula, discutindo o Código Florestal Brasileiro. Nós falamos do primeiro código, lá do período de Getúlio Vargas, um código, né, rudimentar, um código muito simples, que acabava destacando somente a importância de se proteger a área de Mata Atlântica. Não que proteger a Mata Atlântica seja algo insignificante, não é isso. Proteger a Mata Atlântica é de extrema importância. A questão é que nesse primeiro Código Florestal não ficou estabelecido ao certo como essa Mata Atlântica poderia ser protegida. Isso você vai ter no Código Florestal da década de 70 durante o período do governo militar. Porque aí vai ser criado, por exemplo, as APPs, as Áreas de Preservação Permanente, onde uma dessas áreas de preservação permanente seria justamente a vegetação que cobre a encosta dos morros. E a vegetação que cobre originalmente a encosta desses morros é justamente a vegetação de Mata Atlântica. E aí, nesse segundo Código Florestal, você tem a criação das APPs e a criação também das reservas legais. Aquelas áreas, ou melhor, aquele percentual de uma determinada área que deve ser protegido por lei, porque caso seja desmatado, acaba sendo crime ambiental. E aí nós chegamos, presta atenção, olha só, nós chegamos no Código Florestal, de 2012. Nós chegamos no Código Florestal de 2012, que acabou sendo apelidado de novo Código Florestal. Então, se em uma questão de prova aparecer o novo Código Florestal Brasileiro, você já sabe que está falando das modificações que ocorreram nos códigos anteriores e que foi ali ratificado, que foi sacramentado, foi oficializado em 2012. Mas é necessário que você entenda o contexto político e econômico que esse código aqui foi criado. Vamos lá? Olha só o que vai acontecer. Quando você estava no governo do Fernando Henrique Cardoso, preste atenção, quando você estava no governo do Fernando Henrique Cardoso, vou botar aqui, a linha do tempo, no governo do FHC, isso ainda na década de 90, ele fez uma cobrança ambiental. Que cobrança ambiental foi essa? Em cima das áreas de reserva legal. Lembra como era o percentual dessa área de reserva legal? Lembra como é que funcionava? Você tinha o seguinte, olha só, você teria uma propriedade, onde nessa propriedade 20% poderia ser destinada às atividades econômicas. Mas 80% dessa área deveria ser protegida. Seria a área de reserva legal. Bem, o governo do FHC cobrou isso no caso dos agricultores, dos pecuaristas, dos madeireiros, que isso deveria ser cobrado. Rodrigo, então quer dizer que o governo do FHC se preocupava muito mais com a questão ambiental do que os outros governos? Não é bem isso. Você tem que entender que esse governo do FHC, em um segundo mandato, vai coincidir com o final da década de 90, em um momento em que o mundo estava discutindo questão ambiental a todo vapor. Nível de desmatamento, processo de desertificação. O próprio protocolo de Kyoto é do final da década de 90, a questão da emissão de gases poluentes, do efeito estufa, aquecimento global, o mundo estava discutindo isso. E aí o Brasil
para poder pegar carona, ficar surfando nessa onda ambiental, vou entrar nessa onda, vou cobrar com todo o rigor necessário os percentuais ambientais. Quando houve essa cobrança aqui pelo FHC na década de 90, é lógico que a maior parte dos agricultores, dos pecuaristas, dos madeireiros tinham descumprido esse percentual aqui. Eles tinham descumprido esse percentual. Então tinham cometido os crimes ambientais. Aí o que acontece? O FHC, ele vai dar um tempo, né, para poder ser cobrado isso. Esse tempo seria em 2006. A cobrança ambiental aqui foi feita aqui. Só que nesse período, quem é que estava no governo do Brasil? Aí já era o governo Lula. E aí esse governo Lula, ele vai conceder um perdão ambiental, ou a anistia ambiental. Como assim? As cobranças que foram feitas no governo do Fernando Henrique deveriam ser pagas em 2006. As multas deveriam ser pagas em 2006, em cima de todos os crimes, o termo certo é esse, todos os crimes ambientais que teriam sido cometidos até ali. Quando você chega em 2006, o governo Lula, ele vai perdoar esses crimes ambientais. É a chamada anistia florestal, anistia ambiental, perdão dos crimes ambientais. Rodrigo, mas por que ele acabou fazendo isso? Vem para cá, interesse político. Ele queria o apoio da bancada ruralista. Ele queria o apoio da bancada ruralista para poder fazer lá na frente a sua sucessora política, a sua sucessora presidencial. O que acabou sendo feito, porque você vai ter, depois aí do Lula ser eleito e ser reeleito, você vai ter a eleição da Dilma. E muito dessa eleição da Dilma passou por esse momento político e ambiental aqui. Acontece que em 2012, para poder garantir, preste atenção, para poder garantir o apoio dessa bancada ruralista, a então presidente Dilma, ela precisou assinar alterações no Código Florestal Brasileiro. Alterações no Código Florestal Brasileiro. E são justamente essas alterações aqui que irão gerar o chamado novo Código Florestal. Então você vai ter, por exemplo, olha só, a redução da área de reserva legal, Lembra os percentuais? 20% para o agronegócio, para as madeireiras e 80% para a área de proteção. Inverte agora, 80% para o agronegócio e 20% para a proteção. Você vai ter também, olha só, uma redução da área de mata ciliar. Uma redução da área da mata ciliar. Lembra que essa mata ciliar, a vegetação que protege a margem dos rios do processo de assoreamento, do processo de entupimento desse rio. Quando você diminui as áreas de mata ciliar, você acaba aumentando o nível de assoreamento. Você também tem a redução das áreas de
encosta dos morros. Redução das áreas de proteção da encosta dos morros. O que é que você observa aqui? Que esse Código Florestal de 2012, ele foi um código florestal para priorizar o avanço do agronegócio. Afinal de contas, esse governo tinha que justificar o apoio nesse governo aqui. Então não esqueçam, o novo Código Florestal Brasileiro é um código que beneficia o avanço da fronteira agrícola brasileira. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. O novo Código Florestal Brasileiro beneficia o avanço da nova fronteira agrícola no Brasil, que vem em direção à região amazônica, que vem em direção ao sul do Maranhão, ao sul do Piauí, ao sul da Bahia, ao sul do Tocantins, que é a chamada ali região do Mato Piba, que vai acabar fechando o chamado Arco do Desmatamento Brasileiro, que a gente discutiu lá nos vídeos anteriores. Tudo bem? E aí eu queria pegar aqui e fechar essa parte pedindo para vocês prestarem muita atenção no seguinte tópico: problemas ambientais dentro de áreas urbanas, ou problemas socioambientais urbanos. Nesses problemas socioambientais urbanos, você vai passar por poluição sonora, poluição visual, que é aquilo que nós vamos ver, infelizmente, no domingo agora das eleições. Provavelmente quando você for votar, o chão vai estar cheio de panfleto. Isso é poluição também, poluição visual, poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica devido ao excesso da queima de combustíveis fósseis, por conta do excesso de automóveis. Dentro das áreas urbanas é ainda o automóvel o principal meio de transporte urbano. E aí cabe lembrar uma questão que já caiu na prova do Enem, falando que o transporte subterrâneo, que é o metrô subterrâneo, ele sana dois problemas: diminui o congestionamento na superfície, porque mais pessoas vão andar nesse metrô subterrâneo, e também diminui o índice de poluição atmosférica, porque vão ser mais pessoas utilizando o transporte subterrâneo e deixando de estar na superfície, no automóvel particular, no ônibus, numa moto, por exemplo. Certo? Tranquilo? Prestem também atenção na poluição dos recursos hídricos dentro dessas áreas urbanas. Essa poluição dos recursos hídricos dentro das áreas urbanas acontece tanto porque o governo não tem eficiência no tratamento de água e de esgoto e acaba jogando essa água e esse esgoto altamente contaminado dentro dos rios, e até mesmo por parte de uma falta de educação ambiental da população, que descarta boa parte desse lixo urbano dentro dos rios. O interessante é você perceber que quando você polui o rio, você está poluindo a área de onde a água que nós consumimos, ela é o que? Captada. Então preste atenção nesses problemas socioambientais urbanos que podem ocasionar ilha de calor, concentração de calor no centro urbano devido à retirada de cobertura vegetal. Essa ilha de calor já caiu na prova e eles perguntaram qual seria a solução: a criação de parques florestais e a criação de terraços verdes, áreas de plantio no topo dos prédios, plantar vegetação ali no topo dos prédios para diminuir essa radiação solar, ou deixar parques ambientais, parques florestais dentro dessas áreas urbanas. Preste atenção na poluição dos recursos hídricos, preste atenção na poluição atmosférica, que pode causar o efeito estufa, que pode causar a chuva ácida também, certo? Preste atenção no chamado smog, ou smog, que é ali a nuvem de poeira, a nuvem de poluição, quando você tem a inversão térmica do ar frio mais próximo da superfície, não permite que essa poluição ela seja dispersada. Então nós andamos próximo da superfície, mas respirando um ar mais contaminado. Isso pode provocar sérias doenças respiratórias e inflamação também nos órgãos. Então preste atenção nesses problemas socioambientais urbanos. Tudo bem? Nos nossos próximos encontros, já anota aí, nós vamos trabalhar os conteúdos recorrentes do Enem,
que são os conteúdos que caem com a maior frequência aí nas provas, como por exemplo, agronegócio e meio ambiente, agropecuária e meio ambiente, é o campeão de cair nas últimas provas do Enem. Processo de desertificação, laterização, lixiviação, arenização. Nós vamos trabalhar também poluição dos recursos hídricos, a crise hídrica mundial, a crise hídrica no Brasil. O processo de urbanização entrelaçado com a industrialização e população. As provas de geografia geralmente cobram industrialização, urbanização e população. Seria aí uma tríade de conteúdo que sempre é cobrado de maneira conjunta. Processo de globalização, processo das ordens mundiais, antiga ordem mundial, nova ordem mundial, a chamada novíssima ordem mundial, geopolítica sempre é um prato cheio para qualquer prova. E aí nós vamos ali finalizando com conteúdos que não aparecem com tanta frequência, mas que são conteúdos importantes, como matriz energética, cartografia e fuso horário. E fazer aquela mega revisão do conteúdo que mais cresceu nos últimos anos dentro da disciplina de geografia, que é a geografia física do Brasil. Clima, vegetação, relevo, solo e hidrografia. Tudo bem? Tranquilo? Então nos nossos próximos encontros a gente já vai para essa revisão de conteúdo recorrente. E como é revisão de conteúdo recorrente, a gente vai estar resolvendo aqui algumas questões com vocês. Tá bom? No mais, beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê, tchau!